A despeito de toda a propaganda pró-mãe solteira, todos nós sabemos que um dos grandes, talvez um dos maiores problemas da atualidade é a questão dos filhos criados apenas com as mães, sem a figura paterna. Isto está completamente deteriorando o cérebro das gerações que vieram por último, desde que começou o fenômeno das separações. Então, praticamente alcançou a geração Z. E após geração Z, que vai ser uma geração pequena, mas vai sofrer o impacto do mesmo jeito. A glamourização da mãe solteira foi um dos maiores crimes cometidos por pessoas do mainstream, pessoas da academia, formadas em psicologia, terapia, psiquiatria. Por quê? Porque eles abordaram, eles tomaram para si a ideologia feminista. Na verdade, tudo que está por trás disso, meus caros, é ideologia feminista. A ideologia feminista, ela penetrou em todas as áreas e, como um parasita, ela contaminou todas as áreas possíveis. E agora a gente está colhendo os resultados disso. Vejam aqui esse estudo sobre a importância do pai. Algumas coisas aqui que estão escritas, que eu vou ler, eu já tinha dito, eu já tinha percebido. Não precisa fazer nenhum estudo para perceber isso. Crescer sem pai pode alterar o cérebro permanentemente. Crianças sem pai têm maior probabilidade de se tornarem adultos raivosos e recorrerem às drogas. Isso está escancarado. Está escancarado. Apenas nós temos que colocar esses estudos para carimbar. Está aqui, ó. Não é coisa da nossa cabeça. Cientistas, e olha só de que país que veio o estudo. Cientistas canadenses acreditam que crescer em um lar sem pai pode ter um impacto maior nas filhas do que nos filhos. Olha o que eu falei, o que eu sempre venho falando sobre a questão das filhas. Você aí que é pai de filha, de menina, se prepare, meu caro. Com os meninos também o risco é grande, mas com as meninas é quase que uma certeza. Pós 11 anos, 12 anos, vocês vão ver o que vai começar a acontecer. Os cientistas também disseram que crescer sem pai pode alterar permanentemente a estrutura do cérebro e produzir crianças mais agressivas. A doutora Gabriela Gobi, da Universidade McGill, no Canadá, afirmou que os principais impactos foram observados no córtex pré-frontal.
Crescer sem pai pode alterar permanentemente a estrutura do cérebro e produzir crianças mais agressivas e raivosas, alertam cientistas. Eu até acredito que também ocorra o contrário. Principalmente aí no caso dos meninos. Eu não sou especialista, mas estou falando pelo que eu percebi. Nos meninos, às vezes, pode acontecer o contrário. Em vez de ser agressivo e raivoso, ele é pacato, ele não tem atitude, ele é subserviente, ele é submisso e ele vai virar o quê? Um feminista. Vai virar um feminista, desses que estão por aí. Crianças criadas apenas por uma mãe que solteira têm maior risco de desenvolver comportamento desviante, incluindo abuso de drogas, sugere uma nova pesquisa. Tem-se também o receio de que crescer num lar sem pai possa ter um impacto maior nas filhas do que nos filhos. Já foi dito, e é verdade. Atualmente, mais de 1 milhão de crianças no Reino Unido não têm contato com o pai durante o período de crescimento. Um número que aumenta em 20 mil por ano. A doutora Gabriela Gobi, que realizou a pesquisa com colegas da Faculdade de Medicina da Universidade McGill, no Canadá, disse: esta é a primeira vez que os resultados da pesquisa mostram que a privação paterna durante o desenvolvimento afeta a neurobiologia da prole. Então o negócio é grave, meus caros. Afeta o cérebro. Conexões cerebrais. Isso não tem mais volta. Não dá para se operar o cérebro. Pode-se recorrer a medicações. Mas vai ser um tratamento para minimizar, contornar danos. A pesquisa realizada com ratos comparou o comportamento social e a anatomia cerebral de filhotes com 2 pais com aqueles criados apenas com a mãe. A equipe afirmou que as descobertas têm relevância direta para a sociedade humana. Eles usaram ratos da Califórnia, que, assim como os humanos, são monogâmicos e criam seus filhotes juntos. Francis Bambico, do Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto, que também trabalhou no projeto, disse: como podemos controlar o ambiente deles, podemos equalizar os fatores que diferem entre eles. Estudos com ratos em laboratório podem, portanto, ser mais fáceis de interpretar do que estudos com humanos, onde é impossível controlar todas as influências durante o desenvolvimento. Então, o que eu entendi aqui foi o seguinte: eles focaram nas mudanças neurobiológicas e tirando os vários fatores que influenciam os humanos e que não influenciam os ratos, logicamente. Os ratos, eles têm muito menos influências externas do que os humanos. Então, eles se concentraram na ausência paterna para o que aconteceu em mudanças neurobiológicas no cérebro. O Dr. Gobi afirmou que o cérebro dos ratos sem pai se desenvolveu de forma diferente. Olha aí. Com os principais impactos observados no córtex pré-frontal, a parte do cérebro que controla a atividade social e cognitiva. O estudo, publicado na revista Cerebral Cortex, descobriu que os ratos criados sem pai apresentavam sinais de interações sociais anormais.
e eram muito mais agressivos do que os ratos criados com ambos os pais. A diferença foi muito mais acentuada nas filhas do que nos filhos. E as mulheres criadas sem pais também apresentaram maior sensibilidade à droga estimulante anfetamina. Realmente, eu estou em dúvida, mas eu pendo para dizer que as meninas são mais afetadas pela dissolução do casamento do que os meninos. Ambos são afetados, mas as meninas são mais afetadas. Casais separados, as meninas quase todas vão ter problemas. Vão ter problemas psicológicos, transtornos e vão virar feministas, o que é o transtorno pior que existe. Foi demonstrado que essas crianças apresentam um risco aumentado. Aqui, ó, antes, o Dr. Gobi afirmou: os déficits comportamentais que observamos são consistentes com estudos em humanos de crianças criadas sem pai. Foi demonstrado que essas crianças apresentam um risco aumentado de comportamento desviante. E, em particular, as meninas apresentam um risco maior de abuso de substâncias. Isso sugere que esses atos são um bom modelo para entender como esses efeitos surgem em humanos. O relatório afirmou que o comportamento dos ratos foi consistente com estudos em crianças criadas sem pai, destacando um risco aumentado de comportamento desviante e atividade criminosa, abuso de substâncias, baixo desempenho escolar e doenças mentais. Nós temos outros estudos que demonstram população carcerária, a maior parte criada sem pai. Tem outros, um monte de estudos aí. O estudo acrescentou: nossos resultados enfatizam a importância do pai durante períodos críticos do neurodesenvolvimento e que a ausência paterna induz prejuízos no comportamento social que persistem até a idade adulta. Persistem até a idade adulta e vão continuar pelo resto da vida, né? Tudo que for mudado no cérebro enquanto o cérebro está em desenvolvimento, ele vai persistir para o resto da vida. O Dr. Gobi afirmou que os resultados sugerem que ambos os pais são vitais para o desenvolvimento da saúde mental das crianças e espera que as descobertas incentivem os pesquisadores a investigar mais a fundo o papel dos pais. Pode até incentivar alguns pesquisadores aí corajosos em outros países a estudarem. Mas o sistema ele vai continuar com esta linha de ideologia. Casamentos destruídos, pais separados. Crianças criadas apenas com mães. Enaltecimento da mãe solteira. Um relatório separado do Centro para a Justiça Social, publicado em junho deste ano, do ano da matéria lá, constatou que mais de 1 milhão de crianças britânicas vivem atualmente sem pai e não têm um modelo masculino adulto. Um número que aumenta em 20 mil por ano. O relatório constatou que algumas das regiões mais pobres do país estão se tornando desertos masculinos devido à escassez de modelos masculinos visíveis para as crianças. No bairro de Manor Castle, em Sheffield, 75% dos lares são chefiados por um único responsável, geralmente uma mulher. E isso aqui na mídia
é colocado como um empoderamento. Tantos lares são chefiados por mães solteiras. Eles dizem como se isso fosse algo que desse melhoramentos à sociedade, mas não. Essa notícia não é para comemoração. Essa notícia é para tristeza. Porque isso, quanto mais mães solteiras, mais declínio, mais as crianças vão estar com problemas. Mas a ideologia feminista dominante mostra como se isso fosse algo maravilhoso. Mães solteiras, o aumento das mães que chefiam lares. Qual a vantagem? Só desvantagem. Então, meus caros, o sistema feminista, eu disse aqui, ó, vou repetir. O feminismo foi a ideologia revolucionária mais poderosa que surgiu na face da Terra. De todas as ideologias revolucionárias, destrutivas, o feminismo foi o que obteve o maior sucesso e o maior nível de destruição. O feminismo acabou com o mundo. Nenhuma outra linha revolucionária conseguiu esse feito. Então está aí para aqueles que gostam de enaltecer mães solteiras, que isso é bom, quer dizer que as mulheres são empoderadas e que os homens são os homens não prestam. Tá aí o resultado. Ó. Os homens não prestam e quando eles não estão juntos, o que acontece? Destruição das crianças. Agora, os homens não prestam, eles foram expulsos das famílias. Eu tenho um vídeo muito antigo sobre isso. Os homens estão ausentes porque querem ou porque foram expulsos? Ou porque foram forçados a se afastarem? Hã? Ah, vocês sabem a resposta disso aí. Os homens, os pais foram forçados a se afastarem. Se insistirem, o que acontece? Vão ter punições. Então, mais uma destruição dessa linha revolucionária de enaltecimento de mães solteiras. Provas e mais provas. Não tem como rebater isso. Está comprovado. Ponto final. Até mais, meus caros.